Continuando a correção do nosso exercício, né, sobre a equação da reta, agora nós vamos resolver as questões 14, 15, 16 e 17. Vamos lá. A questão 14 diz o seguinte: a equação reduzida da reta, que forma um ângulo de 30 graus com o eixo das abscissas e passa pelo ponto P, raiz de 3 e 4, mais uma vez, a questão que é a equação reduzida. Nós sabemos que a equação reduzida, ela tem esse formato, mx mais n, onde o m é o nosso coeficiente angular e o n é onde a reta corta o eixo y, né? Como nós não temos esse ponto, uma saída, já que você tem o valor de m, é usar o ioiô michiochô, como a gente tem usado nas questões anteriores, né? Nós sabemos que o m foi dado pela questão, que é a tangente de 30 graus, porque a reta forma com o eixo das abscissas, é como se fosse o seguinte: a reta forma com o eixo das abscissas um ângulo de 30 graus, é isso aqui, tá? E nós sabemos que o coeficiente angular pode ser determinado pela tangente desse ângulo, que é justamente o ângulo que é formado pela reta e pelo eixo das abscissas. Então, o valor de m é a tangente de 30. Nós sabemos que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Né? E sabemos que essa reta ela passa por um ponto, que segundo a questão é o ponto raiz de 3 e 4, que é o nosso x0, y0. Né? Então, usando o ioiô michiochô, o y é um ponto genérico qualquer, y0 nós temos, coeficiente nós temos também esse dado, e o x0 nós também temos esse dado. Então, nós podemos determinar a equação reduzida da reta. Então, vamos substituir y menos o valor de y0, que é 4, igual coeficiente angular foi determinado pela tangente do ângulo formado pela reta e pelo eixo das abscissas, que é a raiz de 3 sobre 3, x menos x0, que também foi fornecido na questão, raiz de 3. Vanessa, eu não sei resolver quando tem raiz. A regrinha de multiplicação de números, né, irracionais, né, que são esses que estão dentro da raiz, eu multiplico quem está fora com quem está fora, quem está dentro com quem está dentro. A grosso modo é isso que a gente faz. Então, eu vou repetir o y, o 4, e vamos multiplicar. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. É como se eu pensasse, esse 3 está dentro da raiz e esse x está fora. Então, eu vou só unir eles, escrever a multiplicação. Menos. Raiz de 3 agora vai multiplicar o raiz de 3. Ó. Esse 3 está dentro da raiz e esse também. Dentro com quem está dentro. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E tudo isso está dividido por 3. Estou só repetindo aqui. Vanessa, eu posso fazer direto, já que eu sei que a raiz de 9 é 3? Pode. Eu estou fazendo passo a passo para explicar. Eu vou só apagar os nossos dados aqui, que você já entendeu. Só para ter espaço. E nós vamos só simplificar essa expressão. Vamos lá. Y menos 4 vai ser igual a raiz de 3x sobre 3 menos a raiz quadrada de 3 é 3. Então, eu vou ficar com 3 dividido por 3. Só que 3 dividido por 3 nós sabemos que é 1. Então, vamos escrever isso. Ó. Vou ficar com raiz de 3 sobre 3x menos 1. Pronto. Como é que eu posso melhorar essa equação? Já que eu quero a equação reduzida, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar a variável y. Então, eu vou deixar o y aqui sozinho no primeiro membro. Y igual a raiz de 3 sobre 3x menos 1. O menos 4 ele passa para o outro lado com a operação contrária. Então, mais 4. Então, y é igual a raiz de 3 sobre 3x. Você está me devendo 1 e me pagou 4, sobrou 3 para você, né? Então, a equação reduzida da reta é raiz de 3 sobre 3x mais 3, que é justamente a letra E, ok? Então, essa questão, eu só tive que determinar o coeficiente angular usando a tangente do ângulo, que é formado pela reta e pelo eixo das abscissas. E utilizei o ponto para aplicar na formulazinha que a gente chama de ioiô michiochô, certo? Vamos para a próxima. A questão 15 diz o seguinte: uma reta forma com o eixo x um ângulo de 45 graus. Então, imagine que você tem o plano cartesiano,
que é o eixo x, que é a abscissa, e você tem uma reta qualquer que forma com esse ângulo x, com esse eixo x, um ângulo de 45 graus. Então, nós já sabemos que a tangente desse ângulo é justamente o coeficiente angular, que é a inclinação dessa reta. E passa por um ponto de coordenadas 4 e 1. Então, eu já sei que esse aqui é o x0 e o y0. É um ponto que está na minha reta. E aí, ele quer saber qual é a equação que representa essa reta. De novo, a mesma coisa. Ó. O m vai ser a tangente do ângulo formado pela reta e o eixo das abscissas. Então, a tangente de 45. A tangente de 45 é a mais fácil. É 1. E eu sei que existe um ponto, vou chamar aqui para o ponto A, 4 e 1, que está nessa reta, que vai ser o meu valor de x0 e y0. Ioiô, me xoxou de novo. Ioiô, me xoxou. O y é um ponto genérico. Tá aqui, uma coordenada genérica. O y0 é 1. Igual. O coeficiente angular nós determinamos e também é 1. X é uma abscissa genérica. Pode ser qualquer um que esteja nessa reta. Menos x0 é 4. Vamos só arrumar melhor essa equação. Então, o y menos 1, se eu multiplicar 1 por x, vai ficar 1x ou só x, não muda nada. 1 vezes 4 é a mesma coisa. Eu vou deixar o y... Ah, pronto. Olhei para cá. Vanessa, a questão falou que é a equação da reta, só que ela não disse que é a reduzida ou que é a equação geral. Olha para as alternativas. Nas minhas alternativas, né, eu percebi que ele está me dando a equação geral. Então, para determinar a equação geral, eu vou deixar todo mundo no primeiro membro, tá certo? Então, o x está desse lado positivo e v negativo, o y está positivo, eu estou só repetindo, o menos 1 vou só repetir, e o 4 está do lado contrário, ele está negativo, vou trazer ele positivo, ok? Então, vou ficar com menos x mais y. Você me deve 1, me pagou 4, sobrou 3 para você, igual a 0. Não tem essa resposta. Por quê? Porque provavelmente ele quer a equação equivalente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ela por menos 1. Multiplicar por menos 1, a gente já viu que troca o sinal de todos os elementos. Tá negativo, positivo, tá positivo, negativo, tá positivo, negativo, e isso tem que ser igual a 0. Então, a minha equação geral, que tem esse coeficiente e passa por esse ponto, é dada por x menos y menos 3 igual a 0, que é a minha letra A, ok? Bom, essa é a questão de número 15. Vou apagar aqui a tela. Vamos fazer a questão de número 16. A questão de número 16 ela é igual a 17, né? A questão acabou sendo duplicada aí no exercício de vocês. Então, vamos desconsiderar a 17 e vamos fazer a 16, ok? Ele está perguntando o seguinte: a reta T passa por esses dois pontos, 4 e 8 e 2 e menos 6. Qual é a equação da reta T? Bom, me deu dois pontos e me pediu a equação da reta, qual é a saída que a gente tem utilizado? O determinante. Vou pegar um ponto qualquer, um ponto x e y, que representam todos os pontos que pertencem a essa reta, ok? E vou fazer o determinante com esses outros pontos que ele me forneceu. 4 e 8, e 2 e menos 6, ok? Completando aqui com um que não altera em nada o nosso determinante, eu vou aplicar a regra de Sarris. Então, vou repetir as duas primeiras colunas. Eu sei que esse determinante ele tem que ser igual a 0, porque os pontos precisam estar alinhados para formar uma reta. Aplicando as regrinhas do determinante, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Vamos lá. X vezes 8, 8x. 8x vezes 1, 8x. Mais vezes mais vezes mais, mais. Y vezes 1, y. Y vezes 2, 2y. Mais vezes menos, menos. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 6, 24. Vamos para a esquerda. Mais vezes mais vezes mais. Mais vezes menos, menos. 4 vezes y, 4y. 4y vezes 1, 4y. Mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes o menos que está aqui fora, mais. X vezes 1, x. X vezes 6, 6x. Mais vezes mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 2, 16. E tudo isso tem que ser igual a 0. Vamos arrumar as coisas. Olhei para a minha alternativa, eu percebi que ele está me pedindo a equação reduzida. Desculpa, eu avancei aqui. A equação reduzida, ó, o y está isolado aqui no primeiro meio. Então, vamos só organizar um pouco e isolar o valor de y.
Os valores que tem a variável x, 8x e 6x. Eu tenho 8 e ganhei mais 6, fiquei com 14x. Agora o y, eu tenho 2y e menos 4y. Você tem 2 e está devendo 4, então você está devendo 2. Termo independente, você está devendo 24 e está devendo 16. Então, você está devendo agora 40. E isso tem que ser igual a zero, ok? Como eu quero a equação reduzida, eu vou isolar o valor de y. Então, eu vou deixar aqui, ó, menos 2y, estou só repetindo, igual. O 14x está positivo, passa negativo. O 40 está negativo, passa positivo, ok? Como o y está negativo, eu posso multiplicar a minha equação inteira por menos 1, que aí eu vou ter equivalente. Então, tá negativo, ficou positivo, tá negativo, ficou positivo, tá positivo, ficou negativo, ok? Eu tenho que isolar o y, então esse 2 está multiplicando e vou passar ele para o segundo membro dividindo. Então, ficou 14x menos 40 dividido para 2. Vamos dividir todos os termos para 2. Então, o y vai ser igual a 14 dividido para 2, 7x. Menos 40 dividido para 2, 20. Então, a minha equação reduzida é 7x, y igual a 7x menos 20, que é também a letra A, ok? Bom, guardo vocês no próximo vídeo para a gente continuar a resolução do exercício.